Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao SUGESP, mais essa manhã, né? Lembrando das nossas programações da nossa casa, que as reuniões de domingo retornaram no presencial, mas que as demais programações ainda estão no modo virtual. Então, na segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo Emmanuel, que inicia às 20 horas, em que é encaminhado o link para que todos possam ter acesso, né, e poder estar estudando conosco. Nas quarta-feiras, nós temos o atendimento fraterno, essa semana. Então, das 14 às 17 horas, nós temos o atendimento caso alguém queira tomar um passe, também queira conversar a respeito da doutrina ou até mesmo alguma situação pessoal. Nós temos os nossos irmãos que ficam disponíveis para esse atendimento. E nos domingos nós temos então às 10 horas da manhã e às 19 horas a reunião em que todos estão convidados. Lógico, todas as medidas de vigilância sanitária estão sendo adotadas, então, portanto, a tranquilidade para que possam vir e assistir conosco. E aqueles que preferirem, ainda encaminhado gravado, para que possam estar assistindo em seus lares. Para que nós possamos dar início, eu vou convidar o nosso irmão Admilson para que possa estar fazendo a leitura inicial. Olá, paciência e caridade. Caridade sem paciência pode converter-se em agressividade destruidora. Paciência sem caridade pode transformar-se em cálculo egoísta. O prato de pão entregue ao necessitado com frases de reprimenda é semelhante a uma fatia de bolo misturado de fel. O gesto de calma sem amor assemelha-se muitas vezes à atitude atenciosa de um felino, aguardando o momento oportuno de saltar sobre a presa. O lavrador, que conta com a bondade da terra, aprende a esperar pela colheita. O médico, que provoca a reação benéfica do organismo em tratamento, não prescinde do concurso das horas para alcançar os objetivos da cura. Não ajuntes o veneno da irritação ou o tóxico da desconfiança ao cálice luminoso de tua dádiva. Não vistas o teu pensamento de dúvidas, nem condicione tuas palavras em lâminas de violências, se desejas conduzir algum coração amigo ao templo da felicidade ou do caminho reto. A caridade é, acima de tudo, filha dileta da paciência, nascida da bondade e da compreensão. Muitos jardineiros perdem flores que seriam de milagrosa beleza, simplesmente por não saber tolerar os sacrifícios reclamados pela planta em embrião. Conquistemos a serenidade em nós para nós mesmos, a fim de construirmos novos destinos, pela simpatia e pela fraternidade que o Senhor nos auxiliará a cultivar. Semeais o bem e a luz, sem as ameaças da pressa, e com a passagem dos dias atingireis a messe bendita do amor e da sabedoria em vosso renovado caminho. Jamais nos esqueçamos de que o tempo é a caridade de Deus em nosso favor, porque, através das horas e dos séculos, sabe pacientemente esperar. Emmanuel. Oremos. Deus de amor e bondade, que nesse dia possamos aproveitar o momento que nos é oportunizado para que possamos entender os seus ensinamentos e poder replicá-lo no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, nos ambientes dos nossos lares, dos trabalhos, de estudo, que possamos levar a palavra do Mestre amigo Jesus, como assim nos ensina, que possamos ter a compreensão do que nos traz hoje para a reflexão e que os amigos espirituais possam estar junto, intuindo o nosso irmão Júnior, para que possamos ter a compreensão necessária. Que assim seja. Olá a todos.
É sempre uma grande alegria ocupar essa tribuna, a tribuna do CEGESP, essa casa de irmãos em que nos encontramos. A mensagem que nos foi direcionada hoje, do capítulo 15, que tem por título Fora da Caridade não há salvação, trata, no seu item 8 e no seu item 9, do tema Fora da Igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Esse tema eu já abordei nesta tribuna por pelo menos 2 ou 3 vezes no decorrer desse tempo de existência do CEGESP. E aí, ao me deparar novamente com esse tema, pensava comigo como abordar esse tema de uma outra maneira, como ver uma nova possibilidade nesse tema, para não repetir sempre a mesma explanação, as mesmas reflexões, o mesmo raciocínio. E havia pensado, inclusive, em utilizar outra mensagem, outro item do Evangelho, justamente na tentativa de não ser repetitivo. Mas como nada acontece por acaso, né, se essa mensagem chega até nós tão repetidamente, com certeza é porque alguma coisa é preciso aprender dentro desse tema. E aí, por uma estranha coincidência, no nosso Evangelho do Lar essa semana passada, nos cai uma frase, uma outra passagem do Evangelho, dizendo o seguinte: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Me desculpem a emoção, é no mínimo estranho ocupar essa tribuna sem a presença física de determinada pessoa. Mas, falando então de caridade, quando Kardec coloca no Evangelho, no item 8 e 9 do capítulo 15, quando ele fala fora da igreja e fora da verdade não há salvação, ele faz referência a uma fala de São Cipriano, um dos grandes padres da Igreja Católica, que por volta do ano 213, 214, escreve em uma de suas obras que fora da igreja não haveria salvação. Essa frase é novamente utilizada por volta do ano 430 pelo próprio São Agostinho, que assina mensagens na nossa codificação. E Kardec rebate essa afirmação, porque essa afirmação é uma afirmação muito sectária, é uma afirmação muito exclusivista. Porque não é um templo religioso, não é uma verdade, até porque quem é dono da verdade? Não são pessoas que cresceram ou que se converteram a esta ou aquela região, a esta ou aquela verdade, que terão o direito de entrar no reino dos céus, como nos fala o Evangelho. O que seria daquele hindu vivendo num país ou numa região onde o catolicismo não existe, não teria acesso à salvação? Aquele indígena, aquele aborígene, aquele selvícola que vivendo numa região esma, isolado da sociedade, da civilização, não tem acesso ao Cristo porque não frequentou uma igreja, porque não assumiu os dogmas desta ou daquela religião, desta ou daquela verdade. O que é a verdade? Cada um defende a sua própria verdade,
Cada religião tem por verdade os seus dogmas, as suas pregações. Então Kardec rebate estas afirmações feitas pela Igreja Católica à época, no sentido de que essas afirmações de que a Igreja é a única fonte de salvação colocaria pai contra filho. Meus pais são de origem luterana, de repente, às vezes até por envolvimentos sentimentais e amorosos, não, minha namorada é católica, eu vou começar a frequentar a católica, deixo de ir na luterana. Então eu não tenho mais acesso à verdade luterana, então eu deixo de ser salvo. Ou ao contrário, agora que eu estou na igreja católica, eu tenho a salvação, enquanto meus pais estão longe da salvação. Então essas afirmações da igreja à época, e que permanecem ao longo dos tempos, embora hoje a própria Igreja Católica reconheça que existe um porém no fora da igreja numa salvação, quando fala da negação intencional, né? Não, eu conheço a Igreja Católica, conheço a fé católica, mas prefiro não segui-la. Então eu estou condenado a não ser salvo porque eu reneguei a Igreja Católica. Ou eu não tenho acesso à Igreja Católica, eu não sei da sua existência, mas eu me porto de uma maneira correta, de acordo com os preceitos evangélicos, então eu posso ser salvo porque eu tenho a Igreja inconscientemente, digamos assim. Então a própria Igreja Católica, ao longo dos anos, reviu este tema. Mas já falamos disso outras vezes, já abordamos a caridade sobre outros prismas, sobre outros aspectos. Então hoje eu quero me deter na paciência, que é o item 7 do capítulo 9, que tem por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do nosso Evangelho, e que nesse item 7, numa mensagem assinada por um espírito amigo em Havre, em 1862, ele já começa nos dando uma afirmação um tanto quanto pesada. A primeira frase desse espírito nesta mensagem: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória de Deus. Embora nós, espíritas, espiritualistas em geral, saibamos e tenhamos consciência da espiritualidade, da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma, pelo nosso atual grau de desenvolvimento, de evolução, nós continuamos sendo muito materialistas, muito imediatistas. Então, quando as dores nos afligem, quando os sofrimentos nos atingem, mesmo sabendo desse viés espiritual, desse viés imortal de que temos, nós nos sentimos traídos por Deus, nós nos sentimos castigados por Deus, porque não conseguimos entender na sua totalidade a profundidade deste sofrimento e o porquê deste sofrimento. Nós nos consideramos muitas vezes pessoas de bem, né? Nós temos muito, nossa, mas tão bom, por que está sofrendo? Mas nós não conseguimos ver todo o processo, nós não conseguimos analisar e entender todo o contexto em que aquela situação se realiza, em que aquela situação se dá. Porque nós não somos pacientes, nós ainda não descobrimos como ser pacientes. E a paciência é uma caridade, como o Admilson lia para nós no início, não só quando se trata de nós, mas quando trata do próximo. A paciência não é só saber suportar o sofrimento, mas é saber dar aquilo que nós temos para oferecer, mas de uma maneira pacífica, de uma maneira branda, né? Como dizia a analogia de Emmanuel,
eu oferecer um prato de comida com uma reprimenda, com uma crítica, com um julgamento, é a mesma coisa que eu dar um pedaço de bolo coberto de fel. Qual a vantagem? Eu tenho que ter paciência porque eu preciso entender que todas as situações que acontecem comigo têm uma razão única e específica de ser. Porque eu preciso, porque muitas vezes eu implorei para que aquela situação acontecesse, enquanto num projeto de planejamento reencarnatório, para que eu pudesse resgatar os erros que eu cometi no passado. Então a paciência no trato com a família, no trato com os amigos, eu entender que todo aquele meu irmão que de alguma forma me incomoda, sejam por atos, sejam por atitudes, sejam pela simples existência, né? Porque nós, seres humanos, ainda, não posso ver fulano, a pessoa nem falou nada, a pessoa chega sorrindo perto de você, você já parece gato, né? Fica eriçado, porque nós com certeza temos alguma ligação espiritual com aquela pessoa, nós temos um passado em conjunto com aquela pessoa, com aquela criatura, e quando aquela criatura se aproxima de nós, é claro que os laços fluídicos, que as vibrações que existem entram em colapso, entram em choque. Mas nós temos que entender que aquelas criaturas que estão vêm ao nosso encontro, que estão ao nosso redor, são pessoas que deveriam e precisam estar ali conosco. O sofrimento que nós passamos por conta de outros é necessário. Conversando ontem ainda com a minha mãe, se Deus nos permite passar por esse sofrimento, por essas dificuldades, é porque Ele sabe que nós temos condições de superá-los. Ele sabe que nós temos condições de enfrentar esses sacrifícios, essas dificuldades, esses sofrimentos, aprender com eles, nos tornarmos pessoas melhores e seguirmos as nossas vidas. Nenhum sofrimento é definitivo, né? Como diziam, uma coisa que virou moda no Brasil há alguns anos, né? As novelas que se passavam no Oriente Médio, vai arder eternamente no mármore do inferno. Não existem penas eternas. Todo sofrimento vai ter um fim. E se estamos passando por esse sofrimento hoje, temos que ter a paciência, a resignação de tentar buscar o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dificuldade. O que eu posso aprender com isso? Eu sempre falo, não é o sofrimento em si que nos torna melhores. Não é o sofrimento que nos faz crescer. É a forma como nós enfrentamos esses sofrimentos, essas dificuldades. Porque se fosse o sofrimento por si só, vamos fazer como algumas seitas aí e vamos nos autoflagelar o dia todo, a vida inteira, e sairemos desse mundo como santos, como anjos, como seres perfeitos. Mas não é o sofrimento, é a forma como nós reagimos a esse sofrimento. É a paciência de passar um dia após o outro, mesmo em dias de sofrimento, e ter a certeza de que esse sofrimento um dia acaba. Uma duração talvez um pouco mais longa, uma doença que nos consome por vários anos, uma deficiência, uma limitação que aos nossos olhos cerceia aquela pessoa das suas atividades, das suas liberdades por uma vida inteira. Mas o que é uma vida? O que são 80, 90, 100 anos perante a eternidade? Seres milenares que somos, seres imortais e eternos que somos, que é uma vida. Será que somos assim tão fracos, mesmo tendo sido criados à imagem e semelhança do Criador, que não temos capacidade de suportar alguns anos de sofrimento? Uma vida de dificuldades? E ponhamos a mão na consciência. Será que
aqueles sofrimentos, aquelas dificuldades que nós gostamos de expor, né? de nos vitimarmos, será que essas dificuldades são tão grandes assim? Será que não tem alguém ao nosso lado, ao nosso redor, um vizinho, um amigo, um conhecido? Isso falando daqueles seres mais próximos, em condições muito inferiores, muito mais difíceis, e enfrentando seus problemas e suas dificuldades com um sorriso no rosto? E será que a nossa vida é só de sofrimentos? Será que Deus nos utilizou dessa nossa atual encarnação só para nos fazer sofrer? Estamos vivos, estamos num país infinitamente abençoado por Deus, que embora tenha muito que crescer, muito que evoluir, está longe de guerras, está longe dos desastres naturais. Temos sim muitos defeitos para corrigir no nosso país, mas defeitos oriundos daqueles que o habitamos. Mas nós não temos guerra recente, né? Infelizmente temos relatos, né, históricos das guerras ocorridas no país em que o Brasil esteve envolvido, né, que não são orgulho para esse país, não são coisas para serem honradas, são coisas para serem lamentadas. Mas vivemos num país que dá oportunidade para todos, que tem condições de vida abundante para todos, salvo o nosso egoísmo, que insiste em tomar tudo para nós, né? Seja no campo da política, seja no campo da produção, seja no campo comercial. Oportunidade existe para todos, alimento existe para todos. Claro que existem suas dificuldades e que também não são de graça, né? A gente fala que existem muitas injustiças no mundo e obviamente no nosso país, mas não existem pessoas injustiçadas. Cada um que está sofrendo nesse momento, independente do sofrimento que seja, a falta do dinheiro, a falta do alimento, a falta da liberdade, a falta da saúde, a falta do ente querido, não são injustiçados. Ah, porque morreu de bala perdida. A bala podia até estar perdida, mas achou quem precisava achar. Ninguém morre por acaso. Ninguém sofre por acaso. Se sofremos, se nos afligimos, se temos dificuldades, se temos pessoas difíceis em nossa convivência, é porque precisamos passar por todas essas dificuldades, é porque precisamos conviver com todas essas pessoas, é porque precisamos sofrer. Nós não somos os bonzinhos, nós não somos os mocinhos da história. Nós não estamos encarnados no Brasil nesse momento, não estamos assistindo uma explanação evangélica no CEGESP nesse momento, porque somos bonzinhos, porque somos evoluídos. Eu brincava num estudo, há algum tempo atrás, que às vezes nós, por sermos espíritas, achamos que estamos acima dos demais, somos mais entendidos, somos mais capacitados. E aí eu brincava, poxa gente, ser espírita nesse momento não é sinal de evolução, é sinal que nós somos os teimosos do cristianismo. Porque mesmo antes de Moisés, já havia no planeta Terra religiões que pregavam aquilo que o Mestre nos trouxe. Já haviam religiões orientais que pregavam o amor ao próximo, o amor à natureza, a convivência harmônica entre os seres, muito antes de Moisés. Então ali já vinha a primeira oportunidade. Com certeza muitos de nós passaram por aquela época. Não aprendemos. Aí Jesus manda Moisés. Moisés propaga o monoteísmo, prega que existe o único Deus. Nós estávamos lá e não aprendemos. Aí vem Jesus, o amor personificado, e nós estávamos lá
e ajudamos a crucificá-lo. Nós estávamos lá pedindo por Barrabás. E aí, quase 2000 anos depois, a espiritualidade resolve, né, Jesus como supremo governador deste orbe, deste planeta, resolve com toda a pleiade de espíritos iluminados que nos assistem a trazer o Consolador. E aí nós, na quarta tentativa, nos julgamos os melhores porque aceitamos o Cristo. É aquela história, quer que eu desenhe? Nós passamos da parte do desenho. Porque o Cristo exemplificou, o Cristo viveu o Evangelho, o Cristo viveu aquilo que Ele queria nos ensinar. E mesmo assim nós não aprendemos. Então para nós não bastou nem viver, não bastou desenhar. Então se nós estamos aqui nesse momento, é porque somos devedores. Nós estamos em débito com a justiça divina. E todos os débitos com a justiça divina devem ser quitados. É por isso que nós sofremos, é por isso que nós passamos dificuldades. Mas como diz Haroldo Dutra Dias, nós temos uma felicidade imensa de ter como Pai um ser, uma inteligência suprema, que é todo amor e misericórdia, e que nos cobra a prestação. Ele faz os carnezinhos da Casa Bahia, lá do Minha Casa Minha Vida, 500 prestações para resgatar aquilo que eu devo. Porque se ele resolvesse que nós devêssemos quitar isso de uma vez só, nós não daríamos conta. Nós somos muito devedores. Nós fizemos barbáries nas nossas vidas anteriores. Se assim não o fosse, não estaríamos aqui. Então nós temos muitos débitos, mas Deus, por ser a suprema bondade, o supremo amor, a suprema misericórdia, nos cobra parcelado. E são essas parcelinhas irrisórias os sofrimentos que nós vivemos reclamando. Os sofrimentos que nós nos julgamos vítimas, que nós nos julgamos perseguidos, que nós nos julgamos punidos por um sofrimentozinho à toa. E aí vemos tantas pessoas em dificuldades exponencialmente maiores, exponencialmente multiplicadas, e que encaram a vida com alegria, com a felicidade, com a resignação e com a paciência que é necessário. Quantos casos nós temos? Os sofrimentos que Chico Xavier passou, os sofrimentos, as dificuldades que uma irmã Dulce, que uma Madre Teresa, que Gandhi enfrentaram. E para sermos mais incisivos, os sofrimentos infligidos a Jesus Cristo, o único ser na história desse planeta que realmente não precisava passar por tudo que passou, mas que aceitou com paciência e resignação todas as suas dificuldades, todos os seus sofrimentos. Em nenhum momento ele se revoltou contra Deus. Em nenhum momento ele se colocou como cansado das dificuldades. O tempo todo, em honra, em glória ao nome de Deus. No supremo suplício, no seu último instante de vida terrena, ainda pede por nós que o havíamos pregado ao madeiro. Num supremo gesto de perdão,
de amor por nós que somos seus filhos. Então, sempre que nos vermos diante de algum sofrimento, de alguma dificuldade, de alguma dor, lembremos do Cristo. Lembremos dele pregado no madeiro, que não é o Cristo para o qual nós vivemos, não é o Cristo para o qual nós rendemos graças, mas é o Cristo que nos serve de exemplo de que sofrimentos são passageiros, porque ele venceu a cruz. Ele venceu todos aqueles que o crucificaram. Porque ele retorna do sepulcro mostrando que a vida material é transitória, que a morte não existe e que o sofrimento sempre é passageiro. Mas o que não pode ser passageiro são os aprendizados e as lições que nós tiramos de cada um desses sofrimentos. Sejamos pacientes, sejamos resignados e confiemos sempre no exemplo do Cristo que está a dirigir este planeta e no amor do nosso Criador, da inteligência suprema que nos precede e que nos criou e que ama seus filhos incondicionalmente e que, por misericordioso que é, nos cobra a conta-gotas. Os sofrimentos que recebemos nesta vida podem ter toda certeza, são pequenas gotas de um oceano de débitos que nós temos a resgatar. Muito obrigado. Encerrando então nossa atividade de hoje, de pensamentos elevados ao alto, em agradecimento por tantas bênçãos que derrama sobre nossas vidas, ó Pai, e das quais muitas vezes nos esquecemos e focamos apenas nos sofrimentos. Que, como nos explica o Evangelho, também são bênçãos que nos permitem o progresso, a evolução, o resgate dos nossos erros cometidos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho do Teu Filho, o Evangelho do Cristo, e rogamos o amparo e o auxílio para que possamos viver esse Evangelho em sua totalidade, em todo o seu contexto, sabendo que tudo é transitório, ó Pai, a nossa vida presente, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, as separações, os distanciamentos, são todos temporários, são todos transitórios. E pedimos que nos abençoe neste momento, bem como em todos os momentos das nossas vidas. E pedimos por aqueles que nos são caros, nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, que recebam neste momento o amparo, a proteção, o amor de que tanto necessitam. Tu que conheces o que vai no mais íntimo do nosso ser e sabe que o que queremos, na maioria das vezes, é diferente daquilo que precisamos. Nos atende, nos ampara nessas necessidades mais íntimas. E pelo amor que tem por nós, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.